E aí, podemos? Voltei. Questões de ética. Já fez sozinho, né? Olha lá, hein? Primeiro, você tem que ir lá no site do curso, baixar as questões, resolver sozinho. Pessoa, vai lá, sozinho. Depois, vem pra cá, verificar se você conseguiu acertar. E o melhor, assim, o objetivo maior não é ver se você acertou, não. Lógico, acertar é ótimo. Mas é ver se você conseguiu formar um raciocínio suficiente, necessário, para colocar o X onde o examinador quer. Porque às vezes a gente não concorda muito com a resposta, não. Mas se você descobre que eu já fiz isso é legal. Você, eu não concordo com o examinador, não, mas ele quer ouvir isso, ó. Aí eu coloco o X onde ele quer, apesar de não concordar com ele. Isso é o máximo, porque aí quando você estiver desse jeito, você vai gabaritar todas as questões da prova. Ou a maioria, né? Também todas, nem sempre é fácil. Vamos lá? Ética tranquilo, né? Vamos mais uma questão, segundo o que dispõe o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal sobre as comissões de ética. Outro assunto importante do Código de Ética, comissões de ética. É incorreto afirmar que, então marcar o que está errado sobre as comissões de ética, segundo o Decreto 1171. Devem ser criadas em todos os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público. Certo ou errado? Certo. O decreto exige, tem que ser criadas comissões de ética, sim, em todas as estruturas públicas. Ok? Obrigatória a criação. O que mais? As comissões de ética têm poderes de investigação e de instrução de processos administrativos, não podendo, todavia, aplicar pena. Não. Isso está errado. Está esquisito. Deixo marcada e vou ver as outras. Olha só, mesmo que você tenha certeza absoluta, eu já sei a resposta, né? Certeza absoluta sobre determinada resposta, não é a B, Claudete, pelo amor de Deus, tem sim, ó, tem poder de aplicar pena sim. Mesmo que você tenha certeza absoluta, leia as outras. Dá tempo, faça sempre isso na prova. As comissões de ética lhes incumbem fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores o registro de sua conduta ética para fins de fundamentação do desenvolvimento na carreira, que é a promoção, e demais procedimentos relativos à carreira do servidor público. É a atribuição da comissão de ética, fornecer aos organismos, né, tanto para a promoção do servidor, quanto também para processo disciplinar, sindicância, vai fornecer lá registros da conduta ética do servidor. Está correta essa afirmativa. O que mais? Comissões de ética se encarregam de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e o patrimônio público. Certo ou errado? Perfeito. Esse é o principal papel da comissão, sabia? Em se encarregar e orientar, se encarregar de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor. Seja no tratamento das pessoas, tem que respeitar as pessoas, os usuários dos serviços públicos, né? Os chamados jurisdicionados administrativos, assim como tem que conscientizar o servidor sobre a sua conduta adequada em respeito ao patrimônio público. Não é isso? Tem lá, olha, que o servidor deve ter respeito e zelar pelo patrimônio público, percebendo não só o objeto em si, mas a obra, né, o labor, o esforço que aquelas pessoas colocaram
aplicaram para construir uma mesa, uma cadeira, um computador. Tem que pensar nisso, não só no objeto frio em si. Tá perfeito. Então as comissões de ética têm esse dever. Então, perfeito, a letra D, o erro realmente é na letra B de bola. A comissão de ética tem poderes de investigação e de instrução de processo administrativo. Acabei de falar aqui, né? Agora está errado dizer que ela não pode aplicar pena. A única penalidade que ela pode aplicar, quais são? Quais são? Ó? Censura. Não é isso? Censura. É a única. Censura. Tá bom? E aí a penalidade, não pode aplicar a outras, mas essa pode estar errada. A afirmativa B. De novo, mais um. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94, estabelece os deveres e vedações no exercício profissional do servidor. Com base nesse código, marque D para os deveres e V para as vedações. Olha que legal essa questão também, diferente, né? É bem diferente. D para os deveres e V para as vedações. Tá bom? Então vamos lá. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público. Essa questão é muito fácil. Muito fácil. Você não quer uma questão dessa não, né? Porque você vai acertar, todo mundo vai acertar. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo. Isso é um dever ou uma vedação? Pelo amor de Deus, né? Fácil. É um dever. Desviar servidor público para atendimento de interesse particular. É um dever ou uma vedação? Desviar servidor público. Ô, servidor, vai ali pagar a minha conta de luz. Ô, servidor, vai lá pegar o meu menino na escola. Olha isso. Isso aqui é uma vedação. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance e de seu conhecimento para atendimento do seu mistério. E aí, é um dever ou uma vedação? É uma vedação, vedado deixar de utilizar. Ele tem que utilizar os avanços técnicos. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviços públicos. Ter a consciência, é vedado ao servidor ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos? Não, é dever do servidor ter essa consciência. DVVD. Resposta letra D. Ai, questão fácil demais. Só mostrei para você que tem hora que, né? Muito tranquilo. Código de ética traz um conjunto de regras que, na sua maioria, não precisa de muito estudo, não precisa de aprofundar. Basta uma leitura, resolveu. Tranquilo. Você só vai errar se não prestar atenção na questão da prova. Certo? São diversas as legislações brasileiras que preconizam a moralidade e a ética no serviço público, reclamando uma conduta íntegra e proba dos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal. Desde os deveres expressos na Lei 8.112 de 1990, que é a lei que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, passando pela repreensão aos atos de improbidade baseada na Lei 8.429 de 92 e o Código de Ética Profissional, aprovado pelo Decreto 1171 de 1994, é essa conclusão que se extrai da leitura dos diplomas legais sobre o assunto. A respeito das disposições da última legislação citada, qual foi a última legislação? O Decreto 1171. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Toda ausência injustificada do servidor, já falamos disso, né? Caiu de novo na prova, em outra prova. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. VOF, verdadeiro ou falso? É uma regra do Código de Ética ou não é? Sim, nós vimos que é uma regra deontológica, não é isso? Exatamente. Verdadeiro. Toda ausência injustificada do servidor
é fator de desmoralização, trazendo desordem nas relações humanas, sim. Sim, com certeza. Pode faltar no serviço público? De jeito nenhum, não é? E se faltar, pode até justificar se for o caso. A omissão de publicidade de ato administrativo constitui comprometimento ético contra o bem comum, podendo esta ser admitida, contudo, exclusivamente quando ocorrer caso de interesse superior do Estado e da administração pública. Então vamos lá. A omissão da publicidade de ato administrativo constitui comprometimento ético. É verdade? É. Com certeza. Os atos administrativos são regidos pelo princípio da publicidade. E cada vez mais se fala, aliado ao princípio da publicidade, o princípio da transparência. É mais que simplesmente levar a conhecimento, é mostrar, explicar, né, as bases, os fundamentos desse ato e os seus efeitos, suas consequências, etc. Bom, então a publicidade, a omissão de publicidade constitui comprometimento ético contra o bem comum. Podendo esta ser admitida, o que é ser admitido? A omissão de publicidade, certo? Podendo, a publicidade ela tem uma ressalva? Tem. Exclusivamente quando ocorrer caso de interesse superior do Estado e da administração pública? Não. O exclusivamente está errado, né? Porque não é só em caso de interesse superior do Estado e da administração pública. Quando afete, por exemplo, a segurança pública também, né? Certo? Também é caso em que não se precisa dar publicidade ao ato administrativo, certo? Então não é só isso, a regra é o princípio da publicidade, a omissão constitui comprometimento, a omissão de publicidade, né? Constitui comprometimento ético, sim, mas essa regra tem uma ressalva, ok? Tem ressalvas, não é a única. Essa também é quando for interesse superior do Estado da administração pública, mas existem outras possibilidades, tá certo? Então está errada essa afirmativa é falsa. Que mais? A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Todavia, a intimidade do servidor é inviolável, de forma que os fatos e atos verificados na conduta do seu dia a dia, em sua vida privada, não poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Certo ou errado? Muitos colegas falam assim, olha só, o que eu faço aqui no serviço público, né, dentro do meu trabalho, da minha vida profissional, interessa aqui para os meus colegas, para os meus superiores hierárquicos. Agora, o que eu faço na minha vida privada não interessa a ninguém. Se meu filho, então, muda, pede para sair, muda de profissão, porque se você ingressou no serviço público, saiba que você é imagem da administração pública e o que você faz fora da sua atividade funcional, o que você faz na sua vida privada, interessa sim para o serviço público. Interessa sim para a imagem da administração pública, para a adequação, para a probidade, né, da função pública. Entendeu? Então, assim, dizer que a função pública deve ser tida como exercício profissional, perfeito. Que se integra na vida particular de cada servidor, perfeito. Agora, a intimidade é inviolável? É inviolável. Mas não é absoluta essa inviolabilidade da intimidade. É verdade. Não é? Os fatos e atos verificados no dia a dia do servidor lá na vida privada poderão sim acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Claro, eu vivo isso, eu sou um exemplo disso, né? Eu sou professora dos concurseiros, né? Também sou, por conta disso, fui convidada a ser servidora instrutora e na qualidade de servidora instrutora tenho um bom conceito perante os colegas que vêm, tiram dúvida e buscam, né? Sempre porque me tem como uma referência para tirar dúvida, né? De conhecimento, não que eu saiba tudo, não é isso, ninguém sabe tudo.
mas que sabe que eu normalmente busco, eu sou curiosa, eu quero saber as modificações, então eu busco sempre ter uma resposta adequada, certo? Tudo bem? E aí, então, essa afirmativa está errada, falsa. O atraso na prestação do serviço não caracteriza apenas uma atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Poxa, e nós temos essa fama, né? Não, olha, vai empurrando com a barriga, não deixa para lá, deixa para depois resolve. Infelizmente, essa imagem que existe da administração pública, a gente precisa reverter, e cada vez mais está melhorando, está melhorando. É que nem sempre é culpa do servidor o atraso, ok? Mas já avançamos muito e cada vez mais, só falta você chegar aqui para melhorar mais ainda, para evitar os atrasos. Nem sempre a gente consegue atender o cidadão jurisdicionado no tempo que ele quer. Existe um trâmite, né? Um procedimento a ser observado. Mas, se você mostra isso para ele, ele fica tranquilo. Agora, se o jurisdicionado acha que você está protelando, empurrando, é verdade, é uma desumanidade. Isso aqui está perfeito segundo o Código de Ética VFFV. Cadê você? Letra C. Resposta, letra C. Mais um? Vamos lá. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171 de 94, atende à necessidade de criar um sistema de princípios e fundamentos deontológicos que se caracteriza por princípios e fundamentos deontológicos, deontologia, conjunto de regras e princípios que regem determinada profissão. É a ciência do dever, lembra disso? Então vamos lá, que se caracteriza por não se confundir sistema de princípios e fundamentos deontológicos, que se caracteriza por não se confundir com o regime disciplinar do servidor público previsto nas leis administrativas, fornecendo suporte moral para sua correta aplicação e cumprimento por todos os servidores. Não se confunde com o regime disciplinar? Não. São duas regras distintas, com consequências distintas, né? O regime disciplinar, ele impõe penalidades que vai desde a mais branda, advertência, mediana, suspensão, e grave, demissão, cassação e destituição. Código de ética é diferente, ok? O que se objetiva não é o mesmo não tem o mesmo objetivo lá do regime disciplinar. Legal isso aqui, gostei. Fornecendo suporte moral para sua correta aplicação e cumprimento por todos os servidores. O que mais? Vamos ver as outras. Cadê o enunciado? Vamos para o enunciado. Então, cadê? Atende à necessidade, o Código de Ética atende à necessidade de criar um sistema de princípios e fundamentos que se caracteriza por não considerar, Código de Ética, por não considerar suficiente a implementação das regras deontológicas apenas pelo apelo ao senso social e vontade íntima do próprio agente moral, de sua conscientização e de sua convicção interior. Muito bom isso aqui, muito bom. Olha só, tá errado. Só o não. O que se quer com o Código de Ética, né, é fornecer um conjunto de princípios e regras por considerar suficiente a implementação de regras deontológicas apenas pelo apelo ao senso social e vontade íntima do próprio agente moral. Não se quer punir mais o servidor. Já tem as regras de punição, as regras punitivas, o regime estatutário para tanto. O que se quer, e a Comissão de Ética tem uma importância tamanha nesse objetivo, é conscientizar o servidor. O servidor
pratique o código de ética pela sua convicção, não por imposição de regras que te obriguem e te coloquem na parede para cumprir. O que se quer com o código de ética é que o servidor cumpra ali as regras implementadas, né, ali a reflexão implementada, apresentada no código de ética, por convicção própria, sem imposições da administração superior. Tanto que a penalidade que se aplica é a única, é leve demais, é a censura, é para conscientizar, ok? Então o não está errado. O que mais? Voltando aí no enunciado, o código de ética do servidor atende à necessidade de criar um sistema de princípios e fundamentos que se caracteriza por estabelecer o princípio da obrigatoriedade do procedimento ético e moral no exercício da função pública, garantido pela possibilidade de sua imposição por via de coercibilidade jurídica? Não, acabei de falar isso. Né? Ninguém quer impor uma coerção, ainda mais jurídica, saiu até do administrativo. Não, isso aqui está totalmente inadequado, não é isso que se pretende com o código de ética, certo? O que mais? O que se pretende é exigir condutas do mesmo modo que as demais leis administrativas, sem apoiar-se apenas no sentimento de adesão moral e da convicção íntima de cada servidor. Errado. O que se quer não é exigir conduta do mesmo modo das outras leis, porque as outras leis elas impõem sanções disciplinares com conteúdo, com escopo, com objetivo coercitivo. Olha, se você não obedecer, suspensão, demissão. Advertência só para negligênciazinha, né? É coisa boca. Mas as penalidades mais graves é a sua maioria, né? Só em sua maioria. Ou o Código de Ética visa impor com o sistema de princípios, né? Que visa impor, quanto às matérias nele indicadas, um rigoroso sistema de sanções preventivas e coercitivas, ensejador respeito ao decoro do exercício da função pública. Não se quer um rigoroso sistema de sanções, não se quer isso. O que se quer é conscientizar o servidor, ok? Para que ele pratique, obedeça, observe o código de ética por uma convicção, por um foro íntimo, ok? Que faça parte da sua conduta até enquanto ser humano, porque atinge a sua atividade pública, mas também vai refletir, vai ter reflexo, vai ter respaldo também na sua vida privada, né? Vai atingir, achei a palavra, né? A sua vida privada também, os atos da vida privada. Então a resposta é isso, né? O Código de Ética atende à necessidade. Essa era a necessidade. Olha a data, 1994. Em 1994, o Brasil viveu um momento assim muito importante, né? Estávamos saindo aí do impeachment do Collor, quando nós fomos às ruas numa reflexão da democracia, né, de que queremos algo diferente. Eu não vou entrar no mérito aí, né, do políticos desse fato histórico, foi o impeachment de um presidente, mas ali em 1994, 91, 92 até 94, nós percebemos o seguinte: olha, eu sei que o Código de Ética, ele parece lá um monte de regras muito óbvias, né? Precisa dizer que tem que manter o local limpo? Precisa dizer de local de trabalho limpo? Precisa dizer que não pode aceitar propina, nem presentes, nem, né, vantagem? Precisa dizer que tem que tratar o cidadão com adequação, que não pode deixar formar longas filas? Precisa dizer isso? Que tem que se trajar de forma adequada para atender né, para ir trabalhar, porque você vai atender ao público, ser a imagem da administração? Precisa dizer isso? Precisa dizer tudo isso? Pensávamos que não.
mas de repente, olha só, o óbvio precisa ser dito sim. Eu lembro dos nossos pais, dos meus avós, que ficavam repetindo regras assim, de novo você vai falar a mesma coisa? Ué, eu falo sim. Tem que repetir para ficar aí, ó, registrado. Ok? Por isso que veio editado o Código de Ética, que traz regras óbvias de comportamento em sociedade, né? De respeito, de vivência, de convivência social. Última questão do nosso bloco. Podemos? Topa? O anexo do decreto 1171, de 22 de junho de 94, dispõe sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. O referido ato normativo traz várias disposições relacionadas com tal matéria. Diante do exposto, assinale a opção incorreta no tocante aos principais deveres dos servidores públicos ali abordados. Deveres, marcar o que está errado. Deveres, marcar o que está errado. O servidor público deve comunicar imediatamente aos seus superiores, vou ler de novo. O servidor público deve comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis, certo ou errado? Eu acho assim que fortíssimo você exigir tem regra assim, né? Que comunicar tudo bem. Exigir as providências cabíveis não é muito fácil não, mas está lá no Código de Ética. Você diz que dá certo. Exigir, já estou comunicando, vou exigir? Complicado, né? Numa hierarquia. Mas é o que o Código de Ética diz. Vai lá, tá certo isso? Certo, correto. Regra do Código de Ética. O servidor público deve manter-se atualizado com as instruções e normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. Claro que sim, claro que é dever do servidor manter-se atualizado. E olha, muda toda hora. Nossa, muda constantemente. Então você tem que estar antenado, tem que ler. Eu lembro de uma colega minha que falou assim, pô, Claudete, você gosta de ler demais. De novo você vem com novidade, vai mudar tudo que a gente já faz, já trabalha há muito tempo assim. Olha só, na hora que você sofrer um processo administrativo disciplinar, não adianta você ir com a tese de defesa, olha, todo mundo faz assim. Pois é uma tesezinha furada essa. Sabe o que vai acontecer com você? Penalidade disciplinar. Ok? Então tem que manter acompanhado, lógico, e as mudanças normalmente objetivam aí uma melhoria no serviço, né? Mas para que se muda? Para piorar? Pode até ser que uma mudança não venha a melhorar, mas o que se quer é melhorar, né? Depois volta atrás, se for o caso. O servidor público deve apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. É um dever do servidor? Precisava escrever lá? Claro que não, mas está lá. Servidor, olha só, você vai desse mesmo jeito, né? Você vai de um jeito para a praia, desse mesmo jeito você vai no casamento, né? Não vai nada. Então, olha, para o trabalho também tem que observar vestimentas adequadas ao padrão social. É claro, vivemos em sociedade, cumprimos as regras sociais. O que mais? O servidor público deve ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Assíduo e frequente. Lógico que sofre, reflete. Mas eu não tenho tanta importância assim, não. Tem importância assim. Você faz falta, ok? Ninguém é insubstituível. Isso ninguém é. Morreu, no dia seguinte já tem alguém lá. É fato. Mas, lógico que traz reflexo ao sistema, né? Claro que sim. E aí, é dever, sim, ser assíduo e frequente ao serviço, com essa consciência.
Não é porque é uma imposição que eu tenho que ir trabalhar. Ai, que droga, tenho que ir trabalhar. Não, mas você tem que ir trabalhar por quê? Porque a sua falta provoca reflexos em todo o sistema. Ok? O que mais? E aí sobrou essa, né? Isso aqui deve estar errada. O servidor público deve ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o interessado. Errado! Qual é o erro? Hein? Não é para o interessado, é para o bem comum. Interesse público prevalece sobre interesse privado. Não é a mais vantajosa para o interessado. Ainda que não seja a mais vantajosa para o interessado, tem que ser a mais vantajosa para o bem de todos, para o bem comum, ok? Então essa aqui é que está errada, equivocada, tá bom? Não é difícil, fala a verdade, Claudete, muito fácil. Muito fácil, é preciso só um ajuste aqui do pensamento e vou gabaritar tudo. De vez em quando eu tenho alunos que mandam essa mensagem para mim. Manda para mim, Claudete! Tá no inbox do Facebook ou no meu perfil, pode ir lá. Ou no meu site. Você me acha sempre nas redes sociais. E aí, vai lá, Claudete, consegui gabaritar. Adoro saber disso, né? Ok? Mesmo que eu não tenha contribuído tanto assim. Gosto de saber. Tudo bem? Vou parar por aqui, mas tem mais questões no próximo bloco. Tchau, tchau.